E aí, juventude, sextos anos do meu Parauapebas, bom dia, semana abençoada para todos nós. Pessoal, é o seguinte, esse guia aqui, ele ficou dividido em duas partes, tá? Ele ficou um pouquinho maior. É as cores, né? A importância das cores. Porque tem dois vídeos que ficaram um pouquinho maiores, que estão aqui dentro do próprio, né, da própria apresentação. E aí eles requerem um pouquinho mais de atenção, tá? Bom, professor Gerardo, quem vos fala, mais uma vez, estamos aqui reunidos, né, no sentido de provocar o conhecimento, que é o mais importante de tudo. Compreender o que são as cores, suas funções na arte, as emoções que elas provocam, a história e a prática criativa, né, produzida por essa importante explosão de cores, e é nada mais e nada menos do que a intensidade das artes visuais está provavelmente, bem provavelmente, relacionada às cores, né? As cores falam sem usar palavras. Bom, primeira pergunta. Você já sentiu alegria, medo ou calma só por causa de uma cor? Por quê? Como assim? À medida que a gente está alegre, feliz e contente, as cores são muito mais vivas, né? Relacionadas à luminosidade, ao espectro solar, né? E a tristeza, no drama, as cores são mais profundas, são mais próximas ao preto, né? Ao cinza. Não é à toa que quando a pessoa fica de luto, né? Pela grande perda, pela perda de alguém muito importante, muito próximo, a pessoa se veste de preto. Né? Nos velórios, por exemplo, a cor que predomina é o preto. E isso é um padrão internacional, um padrão mundial, né? O preto, que vai designar a morte, né? Já repetindo, já as cores vivas, o vermelho, o laranja, o azul, né? Enfim, o rosa, o pink, está muito relacionado à alegria, né? É isso que nós vamos estudar então. Muito bem, aqui você tem um espectro de luz voltado para as cores, né? Lembra-se que é na luz, na intensidade da luz, e na transmissão da luz dos fótons luminosos, que as cores vão ser vistas, né? E a intensidade das cores está relacionada, então, ao feixe de luminosidade muito mais intenso ou menos intenso. Então, você vai ter o amarelo, que são as cores primárias, né? O vermelho e o azul. As cores secundárias, isto é, aquelas que são produzidas pelas cores primárias, o laranja, o violeta e o verde, e as cores terciárias, que já vem, é um subproduto da mistura de todas as cores, né, das cores primárias e secundárias. Você vai ter o vermelho arroxeado, o vermelho alaranjado, o amarelo esverdeado, o amarelo alaranjado, o azul arroxeado, o azul esverdeado, né? Tá vendo? Então aqui você tem as cores primárias, né? Repetindo, né? E daqui do amarelo você vai aqui, do amarelo você vai puxando, né? Ó, você vai jogando a mistura, né? O degradê no caso, né? O vermelho, né? E aí você vai misturando, ó, o azul e por aí vai, né? Muito bem, aqui já vai ter um videozinho que vocês vão ter que prestar bastante atenção de como funciona o olho, porque o olho que capta a luminosidade, portanto, que transmite as cores, né? A cor é a luz, tá vendo aqui, ó? É a luz refletida pelos objetos e percebida pelos nossos olhos, né? Expressam os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Descartar ideias, né? Aliás, destacar ideias, comunicar mensagens. E aqui você tem um prisma de vidro, né, que vai produzir então a luminosidade e o feixe que vai sair daqui das cores, tá vendo? A luz entra aqui por uma face e na outra então sai o espectro de luz de cores, das 7 cores, né, em forma de
brilho luminoso na intensidade da cor, né? Vamos ver como funciona então o olho. Hoje vamos aprender como funciona um dos 5 sentidos, a visão. O olho tem diferentes partes. Algumas têm a missão de protegê-lo e outras são as responsáveis pela visão. As partes que protegem o olho são as sobrancelhas, os cílios, as pálpebras e as glândulas lacrimais. As pálpebras abrem e fecham muitas vezes por minuto e permitem que o olho fique úmido e limpo. As glândulas lacrimais ajudam a limpar e eliminar os germes que chegam através do pó. As partes responsáveis pela visão são a íris, a pupila, o cristalino e a retina. A informação visual chega até a íris, que controla a quantidade de luz que entra no olho. Logo, a luz chega na pupila e passa diretamente para o interior do olho. O cristalino recebe a informação e é o responsável por focar bem os objetos e formas. A retina, que fica no fundo do olho, recebe a luz e envia a informação através do nervo óptico. O nervo óptico leva a informação até o cérebro, que reconhece e compreende o que o olho vê. Para proteger os seus olhos, recomendamos usar óculos de sol durante o verão, em lugares como a praia e a montanha. E assim funciona a visão. Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foto. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. Viram aí? Então o olho não é nada mais nada menos do que uma câmera, né? Aliás, as câmeras fotográficas, elas seguem o mesmo princípio do funcionamento do olho, por incrível que pareça. E são as lentes, nós temos lentes nos nossos olhos, né? A retina e o cristalino que fica lá dentro, né? A retina, quando ela vai perdendo como se diz, a aderência, né? A firmeza, ela vai esbranquiçando com o tempo, com a idade, isso chama-se catarata. E aí é necessário então remover essa camada que fica, né, que torna o olho opaco, até, inclusive pode provocar até a cegueira. Aliás, inúmeras doenças podem provocar a cegueira, né? E algumas pessoas, infelizmente, nascem com esse problema e nascem cegas, né? Outras vão perdendo a visão com o tempo e às vezes acidentes muito graves também. A pessoa pode vir a perder a visão. Daí a importância fundamental de manter a saúde dos olhos, né? O profissional que cuida da saúde dos olhos é o oftalmologista. Muito bem, então nós temos as cores primárias, né? O vermelho, o azul e o amarelo. Com elas criamos todas as outras cores. Aí eu pergunto, se misturarmos o azul e o amarelo, que cor aparece? Lembre-se que essas perguntas todas precisam ser relacionadas, as respostas precisam ser relacionadas no caderno, tá? Bom, aqui vamos um próximo vídeo, né, de como se forma o arco-íris. Tá? É outro vídeo, também um pouquinho comprido. E para vocês prestarem atenção a esse fenômeno tão importante, né? E daí então que surgiu o nome íris, arco-íris. E inclusive no nosso olho que nós temos a íris, né? Íris como se diz, no conhecimento antigo, né? Muito antigo, lá do mundo grego, a íris é uma deusa, né? Vamos ver como se forma o arco-íris. Os arco-íris são fenômenos lindos de se ver e que encantam a todos que desfrutam dessa visão. Mas como eles se formam? Existe algum significado? Podemos prever onde vão acontecer? Muitas perguntas para responder. Ficaram curiosos? Então vem comigo que é logo depois da vinheta.
Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber como se forma um arco-íris, fica no vídeo até o final e já deixe aquele like para ajudar o canal. Então bora que essa é uma curiosidade que vai deixar você encantado. Os arco-íris são fenômenos naturais que, segundo a Bíblia, significa a aliança de Deus com Noé. Para a mitologia nórdica, era a ponte para o reino dos deuses. Para os irlandeses, o fim do arco-íris contém um pote de ouro. E para a nossa crença popular, significa que quem vê um arco-íris tem 7 anos de sorte. Bem, não esquece de contar quantos você vai ver nesse vídeo. Claro, não sei se vale, mas vai lá e me diz nos comentários quanto você conseguiu contar e quantos anos de sorte você acumulou. O termo arco-íris vem da sua forma natural como é visto, ou seja, um arco. E íris que se refere à deusa Íris, que na mitologia grega é a mensageira entre o mundo terreno e o mundo celeste. Uma curiosidade é que essa forma de arco é vista apenas para quem está no solo, pois se você estiver em um avião ou em um edifício muito alto, poderá ver ele da sua forma total, ou seja, um círculo. Os arco-íris é um fenômeno formado pela decomposição da luz branca em várias cores. Essa separação de cores acontece em gotículas de água. Por isso é mais comum vê-los em dias de chuva ou próximo a cachoeiras. Assim, um arco-íris se forma quando temos uma chuva normalmente leve e o sol juntos. Além disso, eles possuem dezenas de cores, mas só 7 são perceptíveis ao olho humano. São elas o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul anil ou escuro e violeta. Agora, quanto às cores, esse é o efeito da decomposição da cor branca em diversas cores, devido à refração da luz nas gotículas de água, funcionando como um prisma. Uma outra curiosidade é que para enxergar o arco-íris é necessário estar de costas para o sol. Outro fator que interfere na visualização dos arco-íris é que ele acontece sempre em um ângulo de cerca de 42 graus da pessoa que o observa. E dependendo como você se move, ele pode sumir ou mudar de posição. Ou seja, encontrar aquele pote de ouro no fim do arco-íris é impossível. O legal é que, apesar de ser um fenômeno natural, é possível reproduzir um arco-íris de algumas maneiras. Por exemplo, utilizando uma mangueira, já que eles são refrações da luz, mas prever onde vão acontecer não dá. E para finalizar, o mais raro dos arco-íris são os duplos e os de circunferência completa, pois a sua posição em relação ao fenômeno deve ser exatamente propícia a isso. E aí, gostou desse vídeo? Conseguiu contar quantos arco-íris apareceram? Qual foi a última vez que você viu um deles? Você sabia que, segundo a crença popular, quebrar um espelho dá 7 anos de azar? Bom, deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui! Que maravilha, hein? A natureza. Viram os elementos? Luz, água e, evidentemente, o local onde você está na hora da formação do fenômeno. Acontece sempre que você, numa tarde, num entardecer chuvoso, né? Indo já para o entardecer, ou pela parte da manhã, o sol, então, bate nas gotículas de água e essas gotículas funcionam como verdadeiros prismas, que eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior. É importante perceber que ele acontece justamente porque o Sol faz a sua transmissão dos raios, né, dos raios luminosos, e a luz que é branca, né, que é a luz natural branca, ela vai se transformar em 7 cores, que são as cores que nós vemos no espectro de luz, né?
Muito bom. Ok, cores secundárias e terciárias. A mistura das duas primárias, laranja, verde e roxo. As terciárias, mistura de uma primária mais uma secundária. E aí você vai ter as cores quentes, que é o vermelho, laranja e o amarelo. E as cores frias, azul, verde e o roxo. Segunda pergunta. Quais cores lembram calor? Quais lembram tranquilidade? Por quê? Como assim? Né? Responda aí no seu caderno, por gentileza. Muito bem. Cores e emoções. As cores despertam sentimentos, né? O vermelho, energia, paixão. O azul, calma, confiança. O amarelo, alegria, atenção. Não é à toa que no sinal luminoso, quer dizer, o sinal, né, de trânsito, ele tem as 3 cores, né? O vermelho, que te pede para parar, ele exige, aliás, para parar. O verde, que te impele a você continuar. E o amarelo para você tomar atenção, para prestar atenção que logo em seguida já veio o vermelho, né? O preto, mistério, né? Elegância, não é verdade? Esquecemos de falar isso. O preto tem esse outro lado, né? O preto não registra só a morte, né? Não indica só a morte. O preto também indica elegância, né? Postura. A maioria dos espetáculos que vão receber a premiação, as pessoas que vão receber a premiação, a maioria vão todas de preto, né? Muitas vão de preto. E o branco, que é a pureza, a paz, né? Pergunto de novo. Qual é sua cor preferida? Por quê? Como assim? Por que ela... o meu, por exemplo, é o azul. Eu sempre gostei do azul, desde pequeno. E o azul, ele representa tranquilidade, né? Expectativa de alguma coisa, né? E alegria, né? Aqui, as carinhas, os smiles, né? Representados em cores. Bom, no segundo vídeo, né? Porque senão vai ficar muito longo o vídeo, nós vamos tratar das cores da história da arte, os artistas que usaram cores com muita maestria, né? E vamos criar um quadro, né? através das cores. E vem os desafios finais, que são algumas perguntas que vocês vão precisar responder nas próximas aulas. Muito bem? Boas semanas, semana abençoada para todos nós e até a próxima.